Você está prestes a descobrir algo que pode mudar sua forma de enxergar a energia que circula na sua casa. E antes que você duvide, gostaria que você imaginasse esse momento com toda a intensidade possível. Um dia, você decide mexer nas coisas antigas deixadas por sua avó. Entre cartas esquecidas, fotos desbotadas e objetos que carregam um certo mistério no ar, algo chama sua atenção. Um pequeno envelope marrom, com um selo de cera parcialmente quebrado, repousa embaixo de uma pilha de livros amarelados. Com as mãos levemente trêmulas, você abre o envelope e dentro dele encontra apenas duas coisas: uma moeda antiga, já gasta por mãos que viveram muito antes de você, e um papel dobrado, escrito em uma caligrafia firme e antiga, com letras desenhadas com cuidado, como se cada traço carregasse um peso espiritual. No bilhete estava escrito: coloque esta moeda na soleira da porta principal da sua casa. Faça isso ao entardecer. E espere. A resposta virá. Você sente um frio na espinha, uma mistura de curiosidade e respeito. Que resposta era essa? De que ritual se tratava? Por que sua avó guardaria algo com tanta devoção, mas nunca falou sobre isso? O que você não sabia é que essa prática, aparentemente simples, carrega uma das mais antigas tradições espirituais do povo judeu, que acreditava profundamente que objetos carregam energia e que, posicionados em lugares estratégicos, podem atrair bênçãos, proteção e revelações. Sim, você ouviu certo. Essa moeda pode revelar quem deseja o seu mal e, ao mesmo tempo, atrair bênçãos para dentro da sua casa. E enquanto muitas pessoas passam pela vida achando que tudo é coincidência, outros sabem que existe uma lei espiritual em ação, uma força invisível, poderosa, conectando ações físicas com resultados espirituais. Este ritual da moeda parece simples, e é exatamente por isso que passou despercebido por tanta gente. Mas é justamente nas coisas simples que a sabedoria antiga se esconde. E hoje, eu vou te mostrar como fazer isso. No vídeo de hoje você vai aprender um ritual praticado por rabinos e sábios hebraicos há muitas gerações. E eu garanto, depois de conhecer essa prática, você jamais vai olhar para uma moeda do mesmo jeito novamente. Respire fundo, porque o que você está prestes a aprender vai mexer com sua mente, sua energia e talvez até com o seu destino. Agora que você já está por dentro da história dessa moeda misteriosa, é hora de entender o porquê dela carregar tanto poder. E antes que você pense que isso é apenas superstição ou algum tipo de trapaça para enganar pessoas desesperadas, respire fundo e siga comigo. Porque o que eu vou te mostrar agora une espiritualidade e sabedoria milenar com uma lógica que até a ciência moderna tem investigado. Na tradição judaica, tudo é energia. Tudo, desde as palavras que você fala até os objetos que toca. E a moeda, bem, essa pequena peça de metal carrega algo poderoso. Ela já passou pela mão de desconhecidos, de pessoas com intenções boas ou ruins, atravessou histórias, lugares, momentos. Ou seja, ela carrega consigo uma memória energética, um rastro espiritual invisível aos olhos, mas perceptível a quem vive sintonizado com o mundo espiritual. E a questão é, onde você coloca essa moeda, e com qual intenção, pode determinar se essa energia se torna uma barreira de proteção ou um portal de entrada. Os rabinos antigos ensinavam que a soleira da porta é o lugar onde o físico e o espiritual se encontram. É por ali que as boas novas chegam, mas também por onde as invejas, os maus olhares e intenções maliciosas tentam entrar. Um rabino muito sábio disse certa vez: o mal não entra pela porta, ele entra pelo descuido. E é por isso que, ao colocar essa moeda nesse lugar específico, você está enviando uma mensagem silenciosa ao mundo invisível. Aqui existe proteção, aqui uma presença superior vigia, aqui nenhuma intenção contrária florescerá. Mas existe um detalhe que quase ninguém conhece, e se você não fizer isso do jeito certo, todo esse poder se perde. A moeda não pode ser qualquer moeda e nem ser colocada a qualquer hora. Isso é parte do segredo, parte da tradição que foi passada em silêncio, de geração em geração, apenas entre aqueles que estavam prontos para carregar esse conhecimento com responsabilidade. E se você está aqui, vendo esse vídeo, é bem provável que seja um desses. Nos próximos minutos eu vou te explicar o tipo de moeda certo, o horário correto e o que dizer enquanto você faz esse antigo ritual. Porque, como diz a Kabbalah, a palavra é o código e a ação é a chave. Vamos entrar agora em uma parte ainda mais profunda, porque talvez você esteja pensando, isso realmente funciona, e se for só coincidência? Pois bem, deixa eu te contar 3 histórias reais.
contadas por rabinos, estudiosos do misticismo judaico e até mesmo pessoas comuns como você, que aplicaram esse ritual de forma correta e viram sua vida mudar de forma radical, às vezes em questão de dias. A primeira história é de Jacob, um comerciante de Tel Aviv, que passava por sérios problemas financeiros. Ele estava prestes a perder sua loja, suas dívidas estavam acumuladas e as vendas tinham parado completamente, sem motivo aparente. Até que um rabino de confiança lhe disse: coloque uma moeda na soleira da porta de entrada da sua loja, ao entardecer, e diga o Salmo 23 com fé. Não questione, apenas faça. Jacob fez. No mesmo dia, um cliente que não aparecia há 3 anos entrou, comprou em grande quantidade e, sem saber o motivo, recomendou a loja a outros. Em menos de uma semana, Jacob teve lucro suficiente para quitar suas dívidas. Ele mesmo disse depois que aquela moeda estava mais pesada quando foi retirada do local. Parecia carregar algo ali, não só metal, disse ele. Outra história vem de uma mulher chamada Miriam. Ela vinha sentindo uma energia estranha em sua casa, brigas constantes, insônia, pensamentos negativos, até que um dia, lendo um antigo texto rabínico, descobriu o ritual da moeda na porta. Ela o fez. Na madrugada daquele dia, ela ouviu algo cair perto da porta. Pela manhã, encontrou a moeda e uma marca de queimado no chão, ao lado. Desde então, aquela sensação ruim nunca mais voltou. E eu poderia te contar muitas outras histórias. Mas o ponto aqui é, isso não é coincidência. Quando você coloca essa moeda no lugar correto, da forma correta, com a intenção correta, você está ativando um antigo mecanismo espiritual de proteção e atração, porque segundo o misticismo judaico, o espiritual acontece antes do físico, e a moeda, nesse caso, atua como um ponto de contato entre os dois mundos. Você está pronto para aprender como fazer isso sem erro? Fique comigo, pois no próximo passo eu vou te mostrar os tipos de moedas que não funcionam e podem até atrair o efeito contrário, e o horário certo para que esse ritual realmente funcione como os antigos ensinavam. Agora que você já tem uma noção de como esse ritual pode transformar sua energia, sua proteção espiritual e até sua prosperidade, é hora de prestar muita atenção ao que vou te dizer agora, porque muitas pessoas falham justamente aqui. Elas até fazem o ritual, mas fazem da maneira errada, e com isso bloqueiam a própria bênção. E não é por falta de fé. Na maioria das vezes é por falta de conhecimento. Por isso preste muita atenção aos detalhes que eu vou te passar agora, porque o segredo está justamente neles. Erro número 1. Usar qualquer moeda. Não é qualquer moeda que serve. No misticismo judaico, a moeda deve simbolizar movimento, troca e fluxo, ou seja, ela deve ter circulado nas mãos de outras pessoas. Moedas novas, retiradas direto do banco, ou que ficaram guardadas por muito tempo, não servem. A moeda precisa ter história, ter recebido energia de outras mãos, outros lugares. Ah, mas isso não carrega energias ruins? Depende. É exatamente por isso que o ritual é feito, para purificar o fluxo financeiro e transformá-lo em fluxo de abundância. A moeda é o símbolo, o ponto de contato. Erro número 2. Colocar a moeda no lugar errado. Esse é um dos mais comuns. Algumas pessoas simplesmente colocam na porta e deixam lá. Errado. Segundo a tradição, que este símbolo abra caminhos de luz e feche todos os caminhos do mal. Essa intenção é o elemento que ativa o ritual. Agora você está prestes a aprender uma coisa ainda mais profunda, que poucos conhecem, o horário exato para fazer isso e por que certos momentos do dia ou da noite são mais perigosos energeticamente. Você já percebeu que algumas noites parecem mais pesadas que outras, que às vezes mesmo fazendo tudo certo, ainda assim a energia da sua casa parece mais densa, mais carregada. Segundo a sabedoria judaica, isso acontece por causa dos horários de vulnerabilidade espiritual, onde as portas entre o mundo físico e o espiritual ficam mais finas, e é exatamente nesse momento que o ritual com a moeda se torna mais poderoso ou mais perigoso. Existe um horário em especial que você deve evitar, entre 00 e 013 hora da madrugada. Nessas horas, segundo o Zohar e o Talmud, forças espirituais negativas estão mais ativas e, ao invés de atrair proteção, você pode acabar abrindo portas indesejadas. O momento ideal, segundo a tradição, é logo após o pôr do sol, quando a luz do dia cede espaço ao início da noite, mas antes da hora do sono profundo. Essa faixa representa um portal energético seguro, onde o ritual pode ser feito com mais eficácia, sem interferência negativa. Agora, preste atenção nisso. Se você faz esse ritual com a intenção certa,
no momento certo, com o coração no estado certo, ele não apenas protege sua casa, mas também desbloqueia bloqueios invisíveis que impedem a prosperidade de entrar. E aqui vai um aviso importante. Você está quase sabendo tudo o que precisa para se proteger espiritualmente e atrair prosperidade. Mas o ritual da moeda é apenas uma parte de um sistema maior, que os antigos rabinos usavam para criar prosperidade mesmo em tempos de perseguição, fome e guerra. Esse sistema, com segredos que ficaram escondidos por milênios, foi revelado no vídeo que está disponível no comentário fixado aqui desse vídeo. Lá você vai descobrir por que o povo judeu é tão próspero mesmo com toda a dor que já enfrentou. Como qualquer pessoa, mesmo sem ser judia, pode aplicar esse conhecimento. E como mudar sua realidade usando as mesmas leis espirituais que governam a prosperidade deles. Mas atenção, não saia agora para assistir esse vídeo. Continue aqui comigo até o final, porque você ainda vai precisar entender o que fazer depois de colocar a moeda. E é aí que muita gente se perde. Depois que terminar esse vídeo até o fim, aí sim você vai lá e assiste o vídeo do comentário fixado. A combinação desses dois ensinamentos pode mudar sua vida. Agora que você já entende o poder por trás desse ritual e sabe o momento certo para fazê-lo, vamos ao ponto mais importante que muitos erram, o lugar exato onde a moeda deve ser colocada, porque não é em qualquer canto da casa que isso funciona. Na tradição cabalística, acredita-se que cada entrada de um lar representa um ponto de transição energética. Toda casa tem portais invisíveis, não apenas físicos, mas também metafísicos, e a porta principal é, sem dúvida, o mais importante deles. Mas você não deve simplesmente deixar a moeda do lado de dentro da porta, como se fosse um amuleto qualquer. A moeda deve ser colocada sob a soleira da porta principal, de preferência no canto direito da entrada, protegida e oculta, de forma que ninguém a veja ou a mova por acidente. Por que no lado direito? Segundo os ensinamentos do Talmud e do Zohar, o lado direito é associado a Chesed, a energia da misericórdia e da bênção. Colocar a moeda nesse lado significa direcionar a energia de proteção para todas as entradas e saídas da sua casa. Você estará simbolicamente afirmando: a prosperidade entra, o mal fica do lado de fora. Mas tem algo ainda mais importante: a ativação da moeda. Sim, ela precisa ser ativada, e isso não é feito com rezas complicadas, mas com a intenção correta e a verbalização certa. E a ativação é simples, porém poderosa. Ao colocar a moeda no chão, diga com fé: assim como essa moeda toca o limiar da minha porta, que a bênção toque todos os caminhos da minha vida, que nada de mal entre, que tudo o que for bom permaneça. E enquanto você faz isso, visualize, imagine uma luz intensa protegendo sua casa, como se um escudo invisível se levantasse ao redor dela. O ritual não é só ação mecânica, é energia, é presença, é consciência. Você está pronto para o próximo passo. Na próxima parte eu vou revelar o que fazer quando a moeda muda de posição, racha, escurece ou desaparece, porque quando isso acontece, significa que algo muito importante está se passando no mundo espiritual ao seu redor. Se você fez o ritual corretamente, com intenção, no horário certo e colocou sua moeda no lugar indicado, talvez um dia você volte lá para verificar e encontre algo que te deixe arrepiado. Porque existem 3 sinais que a moeda pode dar, e cada um deles revela um tipo diferente de energia que se manifestou na sua casa. E muitos não sabem disso. A moeda mudou de lugar. Se um dia você encontra a moeda levemente deslocada, mesmo que ninguém tenha tocado nela, isso pode ser um sinal de que energias externas tentaram cruzar o limiar de sua porta, mas foram barradas. Na tradição judaica, esse deslocamento está ligado à presença de uma força de interferência que foi interceptada. É como se a moeda tivesse sido empurrada, não fisicamente, mas espiritualmente. 2. A moeda escureceu ou ficou com manchas. Esse é um dos sinais mais fortes. Se a moeda escurece, ganha manchas esverdeadas ou parece oxidar de um dia para o outro, mesmo em ambiente seco, isso revela que ela absorveu uma energia espiritual negativa, de alguém que entrou na sua casa ou que tentou entrar espiritualmente. Sim, muitas vezes você recebe visitas que deixam rastros sem saber. 3. A moeda simplesmente desaparece. Esse é o caso mais raro e também o mais poderoso. Quando a moeda some sem explicação, isso significa que o ritual cumpriu sua função máxima de proteção, absorvendo e eliminando algo muito pesado. É como se a própria moeda se sacrificasse para manter sua casa espiritualmente limpa. Leia isso com atenção.
Nenhum desses sinais é para te deixar com medo. Ao contrário, é a prova de que o ritual está funcionando. Mas quando isso acontece, você deve imediatamente substituir a moeda por uma nova e repetir o processo de ativação com consciência e intenção, pois o ciclo se reinicia. E tem mais uma coisa. Muitos rabinos ensinam que se a moeda racha ou quebra, é porque uma energia muito forte tentou cruzar sua porta, e o objeto físico não suportou a carga espiritual. É por isso que, além de tudo isso, você precisa proteger seu interior, sua mente e seu coração, porque nada disso adianta se do lado de dentro você estiver cheio de dúvidas, medos ou mágoas. No próximo trecho, eu vou te mostrar como fortalecer seu campo espiritual todos os dias com uma prática judaica antiga, algo que você pode fazer pela manhã ou à noite, e que não exige objeto nenhum, apenas sua atenção e alguns minutos em silêncio. Você se lembra daquele momento em que está em casa, sozinho, e de repente sente um calafrio inexplicável, ou quando o ambiente parece mais pesado, sem motivo aparente. O ritual da moeda protege sua casa, sim, mas os rabinos ensinam que você também precisa proteger a sua mente. O verdadeiro... Essa prática é chamada de Hitbodedut, que significa estar a sós consigo mesmo e com o Criador. Ela é mais simples do que parece, mas poderosa o suficiente para limpar pensamentos negativos, quebrar energias densas e alinhar o campo espiritual com o propósito divino. Aqui está como você pode fazer. No horário de silêncio, de preferência pela manhã ou antes de dormir. Sente-se em um lugar tranquilo. Desligue o celular, luzes fortes, distrações. Feche os olhos e respire profundamente 3 vezes. Agora fale, em voz alta ou mentalmente, como se estivesse conversando com um amigo, mas de forma íntima, sincera. Não precisa ser uma oração formal. Pode ser algo simples como: estou aqui, em silêncio diante do Eterno. Entrego as preocupações de hoje nas tuas mãos. Limpa meus pensamentos. Abre meus caminhos. Guia meus passos. E o mais profundo desse ato é o seguinte: não se trata apenas de falar com Deus. Trata-se de esvaziar o coração, purificar a mente e reconectar-se com sua essência. Essa prática cria um espaço interior onde energias estranhas não conseguem penetrar. É como se você estivesse blindando o lado de dentro, enquanto a moeda protege o lado de fora. Alguns rabinos dizem que uma mente em paz é uma casa com portas trancadas para o mal. Você não precisa fazer isso por muito tempo. Pode começar com 5 minutos. O importante é que seja com verdade, com presença. E se você começar a combinar essa prática com o ritual da moeda, algo poderoso pode acontecer, porque você estará protegido em 2 níveis, externo e interno. No próximo trecho você vai descobrir mais um símbolo judaico discreto que muitos têm em casa sem saber o seu real poder espiritual, e que funciona como um escudo invisível contra o mal espiritual e emocional. Você já deve ter visto em casas judaicas, ou até mesmo em filmes, aquele pequeno cilindro fixado no batente da porta. Talvez nunca tenha prestado atenção, ou achou que era apenas algo cultural. Mas o que poucos sabem é que esse objeto esconde um dos mais antigos segredos de proteção usados pelos judeus há milhares de anos. Estou falando da mezuzá. A mezuzá não é apenas uma peça decorativa. Ela contém algo muito especial em seu interior, um pergaminho com versos sagrados da Torá, escritos à mão por um escriba especializado. Nele está gravada a oração, Shema Israel, que significa: Ouve Israel, o Senhor é nosso Deus, o Senhor é um. Essa frase, segundo a Cabalá, atua como um campo vibracional de proteção, capaz de afastar o mal não só espiritual, mas também emocional, como medo, inveja, más intenções ou simplesmente vibrações negativas que tentam se instalar em seu lar. Você pode estar pensando: nossa, Chat, mas eu não sou judeu, isso serve para mim? A resposta é sim, porque não é sobre religião externa, é sobre a energia que se ativa quando você conecta intenção, ação e fé. Muitos rabinos ensinam que ter uma mezuzá em casa cria uma sentinela espiritual na porta, como se fosse um guardião invisível, que se certifica de quem entra. Não é à toa que muitas pessoas sentem um peso sair quando colocam uma mezuzá em casa, porque o ambiente muda, a vibração muda. E antes que você pense que não pode usar porque não é judeu, aqui vai o segredo. Você também pode criar a sua própria forma de mezuzá, usando um pequeno papel no qual você escreve, com sua própria mão, uma frase que te conecte com o divino, com proteção e com a verdade espiritual. Pode ser, por exemplo: que a luz do Eterno proteja essa casa, que entre o bem e que o mal se afaste.
Dobre o papel com intenção, coloque em um tubo ou embalagem discreta e fiche no alto do batente da porta com respeito e propósito. Isso não é superstição, isso é cabala prática, usar o físico como canal para o espiritual. No próximo trecho, vamos revelar por que objetos aparentemente inofensivos dentro da sua casa podem bloquear sua prosperidade, mesmo que você esteja fazendo tudo certo espiritualmente, e o que fazer para limpá-los. Muita gente faz o ritual da moeda, coloca símbolos de proteção, ora medita, faz tudo certo, e ainda assim nada muda. A vida continua travada, as oportunidades não chegam, a casa parece pesada. E você já se perguntou por quê? Porque, segundo a sabedoria judaica, não adianta abrir portas espirituais se dentro de casa ainda existem objetos que estão fechando todas as outras. E o pior, muitos desses itens parecem inofensivos. Quer ver? Objetos quebrados ou sem uso, como xícaras lascadas, relógios parados, eletrônicos quebrados. No mundo físico parecem só bagunça, mas no espiritual representam energia estagnada, bloqueio de fluxo, interrupção. No Talmud está escrito: tudo aquilo que não cumpre mais sua função traz ruína para o lar. Fotos de momentos difíceis ou de pessoas que não te desejam bem. Esses objetos carregam memória emocional. Por mais bonita que seja a moldura, se a foto vibra dor, perda ou ressentimento, ela está atraindo isso de novo e de novo para a sua vida. Objetos com simbolismo sombrio, máscaras tribais, figuras de entidades, caveiras, pinturas confusas ou perturbadoras, nem sempre representam arte no espiritual. Muitos são portais energéticos. A Kabbalah ensina que o que você vê com os olhos molda o que você sente no coração. E antes que você pense que está seguro por não ter nada disso, entenda, não se trata só de objetos físicos. Pense em itens que despertam memórias ruins. Uma roupa que você usava num momento difícil, uma carta de alguém que te feriu, um presente de alguém que te inveja. Essas coisas são âncoras emocionais. E aqui vai uma dica poderosa da tradição judaica. Uma casa que quer prosperidade não guarda objetos de dor. Tudo o que está no ambiente físico afeta seu ambiente espiritual. Por isso, assim como você coloca a moeda do lado de fora, você precisa limpar do lado de dentro, física e emocionalmente. Comece retirando por ordem o que está quebrado, o que está abandonado, o que traz memórias ruins. Você vai notar que, sem saber, começou a abrir espaço para o novo. Quando você remove o antigo, o universo não demora a preencher o vazio com algo melhor. Agora, no próximo trecho vamos falar sobre o que fazer depois de limpar a casa para atrair prosperidade com velocidade, seguindo um ensinamento pouco conhecido dos sábios judeus antigos. Agora que você entendeu a importância de remover tudo que bloqueia o fluxo de energia dentro da sua casa, está pronto para realizar um dos princípios mais profundos da sabedoria judaica, o princípio do vácuo espiritual. Esse conceito é simples, mas poderosíssimo. O mundo espiritual não tolera espaços vazios. Quando você retira algo, o universo imediatamente tenta preencher com algo equivalente, ou melhor. Isso significa que ao jogar fora objetos quebrados, doando roupas que você não usa, limpando gavetas, você está abrindo espaço para o novo entrar. E o mais interessante, você não está só tirando coisas, você está enviando uma mensagem espiritual: estou pronto para o próximo nível. A Kabbalah ensina que o vácuo não é ausência, é potencial. Ele funciona como um recipiente invisível que o universo precisa preencher. Mas o que você coloca de novo nesse espaço é o que determina o resultado. É aqui que a maioria erra. Limpa a casa, tira o que não presta, mas não coloca nada com intenção positiva no lugar. E é por isso que muitos acabam sentindo um vazio emocional ou material logo após destralhar a casa. O que fazer então? Você deve preencher esse vácuo com objetos